Bom, voltando à programação rotineira, essas são as novas aquisições. Programação rotineira, porque nos dois últimos episódios eu mostrei a discografia, né? A discografia do Divine Comedy e a do Pink Floyd. Essas são as aquisições recentíssimas mesmo. Creation, uma banda britânica do final dos anos 60. Eu acho que essa banda tem um disco só, não é esse. Isso daqui é uma coletânea de singles e versões inéditas e tudo mais, em 2 volumes. Esse é o primeiro volume, Making Time, que é uma música muito boa. Making Time! E esse é o volume 2, intitulado Biff Bang Pow. Creation é uma banda que influenciou, por exemplo, várias bandas que eu gosto muito e que todos nós gostamos muito. Por exemplo, Ride, que já gravou uma versão de How Does It Feel to Feel no disco Carnival of Light, de 94, acho. E influenciou inclusive o nome daquela gravadora, Creation, que gravou todas essas bandas, né, da cena shoegazer lá da virada dos anos 90 e tudo mais. Tomorrow, self-titled album. Esse disco aqui é de 1968, é uma banda psicodélica britânica do final dos anos 60 também. É bem legal esse disco, tem uma versão de Strawberry Fields Forever, melhor que a dos Beatles, por exemplo. Não é melhor que a dos Beatles, mas não é melhor que a dos Residents. The End, Introspection. Esse disco é sensacional, foi Amor à Primeira Audição. Uma banda psicodélica do final dos anos 60 também. Embora esse disco acho que é de 69. E, bom, muito legal. Essa banda tem uma conexão com os Rolling Stones, parece. Já chegaram até a ser confundido com os Stones na época do Their Satanic Majestic Request, que eu já devo ter mostrado aqui também. Orange Bicycle, disco de mesmo nome também, self-titled album, de 1970. Esse disco aqui quer dizer, o Orange Bicycle é uma banda psicodélica britânica também dos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70. Quando lançaram esse disco aqui, toda aquela cena britânica psicodélica já tinha meio que saído um pouco de moda, né, de cena. Porém, dá para perceber que existem outros elementos aqui. Por exemplo, uma sonoridade mais hippie, mais pesada, né? Característica mesmo do começo dos anos 70, o que viria depois também, né? E para fechar as bandinhas britânicas do final dos anos 60, deliciosas, July, disco de mesmo nome, ou seja, self-titled album, de 1968, é o único disco da banda também. Banda britânica também, psicodélica também, é muito psicodélica essa aqui. Tem músicas sensacionais aqui, por exemplo, My Clown, Dandelion Seeds. Tem uma música aqui com um título muito curioso, Crying is for Writers, choro é para escritores. Fica a dica, July. Daí saltando algumas décadas, né? Literalmente 20 décadas. Esse daqui é o primeiro disco do Primal Scream, Sonic Flower Groove. Muito bom. Não tem nada a ver com o Primal Scream dos anos 90, por exemplo, nem muito menos com o Primal Scream dos anos 2000. Isso daqui é um power pop bem... um pouco psicodélico também, por que não? 20 anos depois, né, da efervescência psicodélica britânica, europeia em geral.
Primal Scream, eu acho que é uma banda escocesa. É, escocesa. Tem esse lindão aqui, que é o Bob Gillespie. Primal Scream é uma banda do coração, e esse disco aqui vale a pena conhecer. E o Primal Scream é meio que da panelinha lá do Creation também, que eu comentei lá atrás. My Bloody Valentine, Ride. Pegou um pouco também o movimento, digamos, não o movimento, mas a estética shoegazer da época, né, da virada dos 90. Só coisa fina. Catatonia, o International Velvet. Esse é o melhor disco da Catatonia, na minha opinião, porque não só por ser um disco dos anos 90, mas por eles... Aqui, a Caris Matthews, eu acho que ela consegue transmitir muito o espírito e comportamento separatista galês dela. Por exemplo, na faixa título, ela canta a música inteira em galês, e no refrão ela canta... todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus por ser galesa. New Order, Substance. Esse disco aqui eu lembro que em vinil é duplo, né? E eu roubei ele do meu primo uma vez, no final dos anos 80, eu tinha 14 anos, assim. Twin Peaks. Essa é a trilha da série do David Lynch, dos anos 90 e 2015, voltou depois de 20 anos, 25 anos, eu acho. E é uma trilha composta pelo Angelo Badalamenti. Essa trilha é muito bucólica, muito atmosférica, e tem tudo a ver com é uma trilha, digamos que sinestésica, porque você ouve e não só lembra da série, como se coloca lá no lugar das personagens, que, diga-se de passagem, são personagens interessantíssimas e super exóticas, né, que só o David Lynch sabe explorar. Maki Asakawa. Maki, disco bom. Desculpa o trocadilho tosco. Mas é um disco de 1970, ultra sexy, atraente. Ela tem uma voz muito sensual. Ela canta um pouco parecido com a Marie Laforêt, por exemplo. E ela consegue trazer um pouco uma combinação tradicional das músicas japonesas. Enfim, só ouvindo mesmo. E esse daqui é o segundo dela, Maki 2, apenas. Aqui tem uma sonoridade um pouco diferente do primeiro, é de 71, um ano depois. Michael Garrison, In the Regions of Sun Return. É um disco que eu sempre pensei em imprimir, porque gosto muito da sonoridade space, electro, né? Esse disco é de 79, eu acho. Tem faixas, inclusive... A maioria do disco é instrumental, mas tem acho que 2 ou 3 faixas com vocal feminino, que faz as músicas ficarem muito mais interessantes, muito mais lindas. Consciousness Program, de Dennis Wise. Esse Dennis Wise, ele tem vários alcunhas, é tudo parecido, tipo Dennis, apenas Dennis, né? Ou Dennis Wise escrito com E, ou Dennis alguma outra coisa, e cada disco ele tem uma alcunha diferente. Eu acho chato isso, mas enfim, cada artista tem suas peculiaridades, né?
E esse cara aqui já excursionou com a banda Gong, já gravou com o Herbie Hancock naquela época do Headhunters. Ele gravou Rocket apenas, que foi um dos singles mais vendidos de todos os tempos naquela época lá. Esse daqui é o Re-Up, um disco famigerado de Eton Donné, um duo, né? Loucaço, maluquíssimo. Esse disco é maluco do começo ao fim. A última música, por exemplo, a Secret Tear, é uma música muito intrigante, muito atrativa para quem ouve pela primeira vez, porque ela de fato tem algo muito exótico, que é uma percussão com um saxofone e uma voz, né? Esse disco tem participação de Alan Vega, que é o vocalista ou algum integrante do Suicide, aquela banda punk dos final dos anos 70 lá. E tem Lydia Lunch, que é uma das precursoras do movimento No Wave, por exemplo. Ela sim faz spoken word, que é um tipo de canto mais declamado, vamos dizer assim. E Genesis P. Origi. Esse daqui é um disco split de 2 artistas alemães. Disco split, ou seja, 2 discos em um, né? Percebe-se que aqui é um disco e aqui é outro, né? E de 2 artistas alemães, 2 compositores alemães de música experimental e avant-garde, que é o Rainer Gables e o Alfred Hart. O que mais me chamou a atenção nesse disco aqui é que eles dizem que esse disco é uma mistura de... Eles, né, os compositores em si. Que esse disco é uma mistura de Brecht com free jazz e música experimental improvisada. Não tem como ser ruim, né? E, de fato, não é ruim. Esse daqui é o Einskidu, um disco de Joseph Suchy. Joseph Suchy é um guitarrista de música ambiente, experimental e abstrata, né? É um disco de 2001. Esse daqui é uma odisseia em forma de música, em forma de poesia, né? É Lettre d'Acre, de Ometaxalia e Bucky. É um duo, né? É duplo esse disco, mas diferente de muitos discos extensos, né? Esse disco aqui você ouve e de tão bom que é, de tão empolgante que é, você não vê o tempo passar. Esse daqui é o Ray Fenstall, é um duo alemão de Düsseldorf. A capa diz tudo, né? Aí fica a dúvida, será que esse disco é tão caricato assim quanto a capa? Sim e não, tá? Porque como a música experimental é uma música, a música de vanguarda em geral, né? É uma música, digamos que imprevisível, né? Pode se esperar de tudo, né? Inclusive a exceção no meio da própria exceção, né? Esse daqui é o Video Aventure, é um disco que eu gosto muito, de ex-integrantes da banda Camisole, que foram expulsas da banda e montaram um duo e depois chamaram mais integrantes para fazer essa banda aqui, que é muito boa. Banda, quer dizer, um grupo de artistas prolíficos, né?
E para finalizar, sempre claro com chave de ouro, Pink Industry, Who Told You You Were Naked? Esse disco é um disco belíssimo, lindíssimo, de 1983, um disco de new wave e synth pop com vocais femininos. Não tem nada melhor do que isso, né? É uma banda de Liverpool que parece que antes era uma outra banda chamada Pink Military ou alguma coisa assim. Thanks for watching. Bye.